Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mercedes-Benz GLB 200, o SUV compacto da Mercedes-Benz para 7 lugares. Pessoal, esse carro no final de 2023 foi atualizado aí com tecnologia híbrida leve. E nesse vídeo nós vamos mostrar todos os detalhes aqui desse modelo para quem quer um carro de categoria premium, não tão grande, mas com a possibilidade de levar mais pessoas da família. Antes de falar do carro, é sempre importante a gente contar um pouco da história do produto. Pois bem, há muito tempo atrás a Mercedes criou aí o NGCC, Next Generation Compact Cars, né? Ele tinha uma proposta de desenvolver aí modelos compactos. Dentro do NGCC tivemos aí vários filhos, então você tem aí o Classe A, o Classe B, o CLA, o GLA e esse aqui que é o GLB. Portanto, todos esses modelos foram desenvolvidos justamente para ter uma plataforma de veículos compactos. Mas esses veículos já existem aí há um bom tempo no mercado. Inclusive, o código da plataforma desses carros aqui é a MFA2. MFA de inglês, Modular Front Wheel Architecture 2. Por que 2? Porque os carros já evoluíram, né? Já teve o MFA1 e agora estamos no MFA2. Por esse nome que eu acabei de falar, né? Front Wheel, dá para entender que esses carros foram desenvolvidos essencialmente para terem tração nas rodas dianteiras, e é o que acontece na maioria deles, mas não é sempre assim. Quando a gente pega aqui as variantes de linha AMG, por exemplo, o GLA 35, o CLA 35, até mesmo o GLB 35, aí eles têm tração nas 4 rodas, é o sistema Formatic, mas é um Formatic sob demanda. Continua sendo a tração prioritária nas rodas dianteiras e aí o acoplamento é feito na roda traseira sob demanda, de forma automática. Mas o ponto interessante é que a arquitetura dos carros compactos da Mercedes-Benz sempre privilegia a tração nas rodas dianteiras, que é o caso aqui do GLB, que só tem tração nas rodas dianteiras. Uma das atualizações que esse carro recebeu em final de 2023 foi a inclusão da tecnologia híbrida leve na motorização. O pessoal confunde muito, né? Qual é a diferença do híbrido leve que está aqui para o híbrido pleno? O automóvel híbrido pleno, ele tem a capacidade de se deslocar em modo 100% elétrico, o que não acontece aqui. Para ele se deslocar, sempre depende do motor a combustão. Então a tecnologia híbrida leve aqui, ela está presente para auxiliar o motor a combustão. São várias formas disso acontecer. Uma delas é acrescentar um pouco mais de torque e potência em situações específicas. Motorização. A Mercedes dá o código desse motor de M282DE14. Aqui nós temos um motor 4 cilindros, 1,3 litros turbo de injeção direta de combustível. Esse é aquele polêmico motor que todo mundo fala, mas esse motor aqui é da Renault. Não é o motor da Renault, é um motor que a Mercedes-Benz desenvolveu em parceria com a Renault. Inclusive, na oportunidade do lançamento do Renault Kardian, eu confirmei com o pessoal da engenharia da Renault que disse exatamente isso. Uma empresa focou numa parte do desenvolvimento e outra empresa focou na outra parte. Mas isso não quer dizer que os projetos de motores nas duas são iguais. E eu já vou dar algumas diferenças. Esse carro aqui é somente a gasolina com tecnologia híbrida leve. Quando você vai olhar lá os carros da Renault com esse projeto de motor, lá eles têm um motor flex sem tecnologia híbrida leve. Mais alguns dados. Esse motor aqui trabalha com duplo comando variável e o comando acionado por corrente. Potência máxima de 163 cavalos e o torque máximo do motor a combustão de 27,5 kgfm, o que são números muito bons considerando que esse aqui é um carro de porte compacto. Mas e a tecnologia híbrida leve, onde entra aqui? Para começar, esse carro tem 2 baterias. Tem uma de 12 volts ácida convencional, que inclusive embaixo daquele plug vermelho ali tem o polo positivo da bateria. Não é que a bateria está aqui, tá, pessoal? É o polo positivo para quando você vai fazer uma partida auxiliar, colocando o cabo nesse polo positivo e aqui
no polo negativo. Essa bateria de 12 volts é utilizada para todo o sistema elétrico convencional do carro. Faróis, lanterna, ventilação, central multimídia, banco elétrico, ou seja, toda aquela parte de itens de confortos do automóvel está nessa bateria de 12 volts. E aí o carro tem uma outra bateria de 48 volts, essa sim, ligada ao sistema híbrido leve do automóvel. E como funciona? O carro não tem aqui aquele alternador tradicional e nem um motor de arranque. Essas duas peças são substituídas por uma espécie de motor gerador. Esse motor gerador é responsável por dar a partida no motor a combustão. E ele não faz só isso. Ele também pode acrescentar, sob momentos de instantes, não um período muito grande, potência adicional de 10 kW, o que equivale a aproximadamente 14 cavalos. E o torque desse motor, ele também consegue acrescentar um torque aí de 150 Nm, o que dá aproximadamente 15 kgfm. Mas isso não é durante muito tempo. Até porque a bateria do sistema híbrido leve desse carro não tem mais do que 1 kWh de potência. Então isso são momentos específicos onde o carro pode ter um pouquinho mais de fôlego por conta do sistema híbrido leve. Pergunta que todo mundo faz: eu posso somar essa potência e o torque do sistema híbrido leve ao motor a combustão de forma aritmética? Resposta objetiva e clara é: não pode. Primeiro porque essa potência ocorre em momentos pontuais, é muito instantâneo o negócio. Isso não está sempre disponível no carro em todas as situações. Então, se você tiver bateria do sistema híbrido leve, você vai ter um aumento do acréscimo de potência e torque. Mas, novamente, são situações pontuais e por isso você não pode somar na conta de potência e torque do motor a combustão. Outra coisa que o sistema híbrido leve faz é uma partida muito, mas muito mais suave. Às vezes você nem percebe que o motor dá a partida dependendo da situação de uso do carro. Então, no lugar do motor de arranque que faz aquele barulho, que dá um pouco mais de tranco, aqui o motor a combustão starta com uma facilidade tremenda. Por conta disso, o carro tem um super start-stop, né? Então, qualquer paradinha que você dá na cidade, ele já desliga o motor, justamente para economizar combustível, usando o sistema híbrido leve para sustentar aí o sistema. E é o sistema híbrido leve que inicia a partida do motor. Então isso é uma diferença que ajuda a reduzir emissões, principalmente, e economizar um pouco de combustível. E o câmbio? Aqui é uma caixa robotizada de dupla embreagem banhada em óleo de 7 marchas. A vantagem do banho de óleo você tem, para começar, uma caixa que tem uma refrigeração maior. Por conta disso, normalmente as caixas banhadas em óleo aguentam mais torque e também um funcionamento mais suave, produzindo menos ruídos do que quando comparado a uma robotizada dupla embreagem de banho seco. E o resultado de toda essa tecnologia? Segundo o fabricante, o carro faz aceleração de 0 a 100 em 9,3 segundos e a velocidade máxima limitada eletronicamente é de 207 km por hora. E o consumo é um carro puramente a gasolina. Pelo Inmetro, na cidade são 10 km por litro e na estrada 12,4. Mas tudo isso aqui nós vamos testar para vocês. Assistências à condução. Então esse carro tem um radar frontal instalado aqui atrás do símbolo da Mercedes. Quando a gente olha bem de perto esse símbolo, você consegue ver alguns filetinhos pretos que funcionam como uma espécie de desembaçador para manter essa região o mais desobstruída possível, né? Contra a água, e no caso no Brasil não existe, mas em outros países tem a questão do gelo, com temperaturas mais baixas. Além do radar, são 2 câmeras ali no para-brisa, uma de cada lado, né? Então, usando todos esses sistemas, esse carro aqui tem controle de cruzeiro adaptativo com a função Stop and Go, que é aquele que para no trânsito e reinicia o movimento automaticamente, aviso de saída de faixa também com o sistema de permanência. E aqui no caso está disponível o centralizador de faixa, né? Então quando você está dirigindo o carro na estrada, liga o ACC e aciona esse sistema, ele fica centralizado na faixa, além de ter também a comutação automática do farol alto. Iluminação, frente totalmente iluminada em LED, inclusive aqui no farol a gente consegue ver o escrito LED High Performance. Esse farol totalmente em LED tem aí a assinatura luminosa, também a luz de rodagem diurna, tem aí o farol baixo
e o farol alto. Vocês podem ver que não é um tipo projetor, né? É um refletor parabólico. E na parte de baixo, você também tem o farol auxiliar totalmente iluminado em LED. Cabe destacar que apesar da iluminação em LED, é um LED convencional. Você não tem aquelas assistências, né, que o LED pode recortar ou mesmo acompanhar o movimento do volante. Aqui é só o facho alto e baixo. Falando da construção, apesar de ser um carro compacto, ele tem impressionantes 2,82 m no entre-eixos, com 4,63 m no comprimento total do veículo. A gente tem aí esse carro com suspensões totalmente independentes, lá na frente McPherson e aqui atrás com sistema multibraços. E também outra coisa que a Mercedes preocupou, sistema de freios, disco nas 4 rodas com disco ventilado, tanto na dianteira quanto na traseira. Pneus, aqui a gente tem medida 2,35 de largura, perfil 50, com aro 19 polegadas, inclusive com uma roda em liga leve diamantada em 2 tons. Mas tem algumas coisas importantes que a gente não pode deixar de contar, como por exemplo, essa inscrição aqui, ó, MOE, que significa Mercedes-Benz Original Extended. E esse Extended vem justamente do fato desse aqui ser um pneu Ram Flat. É aquele pneu que tem as dobras aqui do lado, né, a parte do ombro do pneu um pouco mais reforçada de borracha. Então mesmo que o pneu fure, ele consegue rodar por algum tempo mesmo furado, né? Ele estende aí a autonomia do pneu. E além disso, esse carro também vem com aquele kit de compressor no porta-malas, portanto o modelo não tem step. Como acontece lá na frente, aqui atrás também o carro tem todo o conjunto de iluminação em LED. Então luz de lanterna, que é essa que vocês estão vendo, luz de freio, luz de pisca e luz de ré, incluindo a luz de placa, tudo em LED para proporcionar uma melhor iluminação. Umas coisas que a Mercedes faz que até hoje eu não entendi e também não tive uma resposta consistente. Se você olhar no para-choque, ele sugere que o carro tem aí uma dupla saída de escapamento com esses detalhes encromados aí na parte de baixo. Mas o carro não tem uma dupla saída de escapamento, isso aí é detalhe meramente estético. A saída de escapamento mesmo fica aqui na parte de baixo do carro, desse lado, e bem oculta sob o para-choque. Por que a Mercedes usa esses recursos? Já perguntei várias vezes para executivos da marca, mas nunca tive uma resposta minimamente convincente. Porta-malas. Aqui a gente tem acionamento elétrico para melhor conforto. Então você pode usar aqui o botão da tampa para fazer a abertura do porta-malas. Você também pode usar esse botão aqui para fazer o fechamento do porta-malas. Se você quiser, também tem a opção aqui na chave de telecomando. Você pode apertar a chave, faz a abertura, ele faz até um som para avisar da abertura do porta-malas e para fechar também, ó. Tá vendo? Ele faz o fechamento. Você também tem a opção de abrir o porta-malas por um botão lá do lado do motorista, só que aquele botão só abre, não fecha. Espaço do porta-malas. Nessa configuração que vocês estão vendo aqui, com a terceira fileira de bancos rebatida e até a altura aqui da cobertura, são 565 litros aí na medição VDA. Inclusive, esta cobertura aqui que é retrátil, olha só, né? Você pode simplesmente levar ela para frente, caso você queira carregar mais bagagem. Mercedes não informou qual é a capacidade máxima nessa situação. Porta-malas aqui é muito bem pensado. Lembra da cobertura retrátil que estava ali? Então eu tirei. Vocês devem estar imaginando, será que eu deixei na garagem de casa? Não, esse carro tem essa possibilidade. Você levanta aqui, olha aí a cobertura retrátil aqui embaixo, tá vendo? Você pode até tirar essa tampa para fazer um acesso melhor. E você tem aqui essas laterais aqui que também saem para você pôr e tirar a cobertura retrátil. E ela fica aqui presa nas laterais, muito bem pensado. Inclusive, se a gente olhar aqui, você consegue ver o compressor do pneu, o sistema de selante, aqui é aquele gancho que você tarraxa no para-choque para um reboque eventual por pequena distância, e também o manual do carro. Tudo muito bem organizado aqui na parte traseira do veículo. E para levantar os bancos da terceira fileira não é difícil, você tem aqui essas alcinhas aqui para você fazer o destravamento e depois essa para puxar, mas olha, presta atenção, tá vendo que o banco não está vindo? Nenhum dos dois? Mesma coisa, está destravado aqui, ele não vem. Por quê? Para você poder levantar esses bancos, você precisa levar os bancos da segunda fileira um pouquinho para frente para você poder fazer o movimento. E olha o quanto que o banco da segunda fileira desloca para frente.
O lado esquerdo eu coloquei para frente e o lado direito eu deixei exatamente onde estava. Então você pode mudar até mesmo a capacidade do porta-malas, levando o banco um pouco mais para frente. E aí você só puxar essa alça aqui para armar os bancos aqui da terceira fileira. E qual é o espaço que você tem com os bancos da terceira fileira levantados? A informação oficial é que esse espaço aqui é de 130 litros. Bom, não vamos contestar o número da Mercedes-Benz, mas eu acho esses 130 litros um pouco generosos pela capacidade que está sendo vista aqui. Na prática, eu vou dizer para vocês que dá para colocar aqui talvez 3 mochilas e olhe lá. E se você precisar de muito espaço dentro do veículo, você pode rebater os bancos da terceira e da segunda fileira. Nesse caso, além de ter um assoalho quase que completamente plano, a capacidade máxima até a altura do teto é de impressionantes 1.800 litros. Uma coisa que poucas pessoas se lembram é a capacidade modular de veículos que tem 7 lugares, onde você consegue fazer um combinado de cargas, inclusive aquelas mais longas que não caberiam normalmente no porta-malas, e também o transporte de 4 pessoas. Exatamente o que a gente está vendo aqui, onde você deixa um banco armado da terceira fileira, um banco armado da segunda fileira, e aí você consegue levar aquelas cargas que normalmente não caberiam se você estivesse usando a configuração tradicional do veículo. Essa é uma possibilidade muito boa para quem precisa de um veículo versátil. Segunda fileira de bancos tem muito espaço. Vocês podem ver aqui, do meu joelho ao banco lá da frente, e eu deixei o banco de forma confortável para sentar lá, temos aqui mais de 1 palmo aberto. E outra, o encosto aqui também, você pode ver que ele fica mais reclinado, porque esse encosto, tá vendo essa alcinha que tem aqui do lado? Aqui desse lado tem outra, então você consegue fazer o ajuste aqui da altura, tá vendo? Essa é a posição mais relaxada, essa aqui é a posição mais ereta. E também você consegue deslocar o banco para frente. Eu vou colocar ele todo para frente aqui, ó. Com ele todo para frente, a posição mais ereta, ainda dá para colocar um adulto aqui. Do meu joelho ao encosto do banco eu tenho aqui aproximadamente 3 dedos, né? De 3 a 2 dedos. Não é a posição mais confortável, mas uma pessoa consegue viajar aqui. E isso é necessário para quando você transporta pessoas na terceira fileira de bancos. Mais alguns detalhes que a gente encontra. Esse descansa-braço aqui escamoteável, com 2 porta-copos aqui que a gente tem. Aliás, ele fica aqui dobrado de um jeitinho bastante prático para você poder fechar ele. Um pequeno porta-objetos, que eu particularmente não sei exatamente para que serve, porque você não consegue colocar um smartphone aqui, né? Então são coisas bem pequenas. Você tem mais esse outro porta-objetos e 2 portas USB do tipo C para carregamento, além de 2 saídas para o ar-condicionado. Aqui no teto, ó, você tem a luzinha de leitura, tem o ganchinho para pendurar a cabide e também tem aqui a alça de segurança no teto. E depois de uma baita de uma ginástica de alongamento que você precisa fazer para sentar aqui atrás, pois bem, o banco aqui da segunda fileira, ele está o mais para frente possível e o mais ereto possível, que é aquela posição não muito confortável para quem vai no banco. Aqui atrás como é que eu tô? Do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho aqui 3 dedos, mas lembrando, né, ele está na posição mais ereta possível. Você pode ver que as minhas pernas aqui não ficam numa posição super confortável, fico com as pernas bem dobradas aqui. E aquela sensação apertadinha. Dá para transportar um adulto aqui atrás? Dá. E em longa viagem? Em hipótese alguma, né? São deslocamentos pequenos. E mais uma vez, é para condições de conveniência, onde você tem às vezes 6 ou 7 pessoas e para não pegar outro carro, você acaba levando 2 pessoas aqui. Mas o ideal mesmo aqui atrás são pessoas pequenas e de baixa estatura e ainda assim em deslocamentos mais curtos. Vou mostrar para vocês como não é tão simples entrar e sair daqui. Então você tem uma alçazinha aqui em cima que você aperta ela. O que ela faz? Ela dobra o banco e também permite que ele vá um pouquinho mais para frente para você sair. Mas olha, galera, eu tô com o carro um pouquinho inclinado aqui. Pera aí. Sair do carro. Como é que uma pessoa com restrição de mobilidade acessa o banco traseiro? Na prática, criança e adolescente. E o acesso à terceira fileira de bancos? Você vai vir aqui,
vai levantar essa peça e vai empurrar aqui o banco um pouquinho para frente. Vocês já podem ver que o espaço que tem disponível aí não é exatamente a melhor solução para você conseguir chegar lá, né? Aqui na posição do passageiro, vamos falar de acabamento de porta. Temos coisas legais, como essa parte superior, que vocês estão vendo aqui num tom preto, um grafite escuro, é um couro suave ao toque. Essa outra parte aqui, que também é onde você apoia o braço, é o couro, né? Num tom mais claro. Isso daqui eu tentei descobrir com a Mercedes, se é um plástico ou se é madeira, mas não tive resposta. O ajuste do banco, que você faz aqui na porta, inclusive com 3 memórias. E aí o resto da porta é o plástico duro, né? Então você tem plástico aqui, mas tem uma qualidade um pouco melhor. Aí você tem espaço para guardar algumas coisas, tá vendo? Aqui você só consegue colocar a garrafa, né? Porque vai inclinado e espaço para guardar algumas coisas adicionais. Quando você vem aqui para dentro, aqui você também tem um material emborrachado no painel nessa parte superior, aquele mesmo acabamento da porta nessa porção. Isso aqui é um plástico que parece um alumínio e aqui embaixo você tem o mesmo plástico que você tem aqui na porta com uma qualidade melhor, dando aí esses 2 tons, né? A parte de cima num tom grafite escuro e a parte de baixo num creme. A maioria dos ajustes do banco está na porta, inclusive com as memórias, mas aqui no banco você tem mais um botão, esse daí, que serve para você fazer o ajuste lombar, inclusive ajustando ele para cima e para baixo, para frente e para trás. Aqui dentro, isso aqui é um descansa-braço, couro acolchoado, apertou o botão, você tem porta-objetos, 2 portas USB do tipo C para carregamentos positivos, este porta-objeto aqui, alguns controles que a gente vai explicar depois, e essa tampa corrediça. Aí você tem aqui o porta-copos, que inclusive, se você quiser, você tem essa possibilidade aqui de abrir para ele ter uma sustentação um pouco melhor aí para os copos. E isso daqui é um carregador de celular por indução. E mais uma porta USB do tipo C, essa inclusive para fazer integração com a central multimídia. O ar-condicionado desse carro é digital e automático de dupla zona. Você tem todos os botões aqui. Desse lado você ajusta a temperatura do motorista e desse lado aqui é do passageiro. Possibilidade de sincronizar a temperatura, ligar e desligar o ar, renovação. Você também pode usar esse menu aqui para acessar na tela da central multimídia algumas outras informações. No caso, o direcionamento do ar para o para-brisa, para frente, para baixo, você consegue escolher de forma livre. Também controlar a velocidade por aqui, as temperaturas ou ainda algumas outras funções que você tem aqui embaixo. Então, as principais funções estão em botões físicos e o complemento de todas essas funções diretamente na tela da central multimídia. Mais alguns detalhes. Aqui na saída de ar você pode ver que existe alguma iluminação. Essa iluminação não é por acaso, você inclusive consegue personalizar. E o detalhe, com a saída de ar nessa posição, o ar tem fluxo. Se você girar para cima, você fecha a saída de ar. Então você tem essa opção visual aí, né, para ver se está aberto ou está fechado. Acaba sendo interessante. E além da iluminação que você está vendo na saída de ar, você também tem alguns detalhes aqui dentro do carro que usam essa iluminação. Parte do painel também tem. E nas portas, se você quiser mudar essa iluminação, através da tela da central multimídia, opção Comfort, luz ambiente, cor. E aí você tem algumas opções de multicores, né, já pré-definidas pelo próprio sistema, onde ele já te mostra aqui, né, como ele vai iluminar os bancos e os detalhes do carro. Você pode ver que algumas delas são cores combinadas, outras é uma predominância de uma determinada cor. Ou você pode também vir aqui no Unicolor e aí você escolhe a cor que você quer, né? Ele vai deixar todo o carro com a cor que você escolheu. Tem mais alguns comandos aqui na parte superior, como por exemplo, o botão aqui para a luz de leitura, no caso você tem aqui a luz de leitura em LED, e também a possibilidade de você usar aqui para iluminar todo o ambiente, inclusive o controle da luz traseira. Você pode fazer todos os comandos aqui por cima. E esse outro botão serve para primeiro abrir aqui a veneziana do teto solar, apertou mais uma vez, ele tem a possibilidade de bascular, apertou para trás, aí ele faz a abertura do teto solar, que é panorâmico. E para quem pensa em comprar esse carro para fazer um uso de longas viagens, levando sempre muita gente, aí falta espaço para bagagem.
Bom, a boa notícia, esse rack aqui em cima aguenta uma carga de até 75 quilos, então você pode colocar aqueles bagageiros adicionais para levar mais carga. E o modelo aqui também aceita engate, e a capacidade de reboque dele para engate é de 750 quilos. Por conta do sistema híbrido leve, a partida é extremamente suave. Vamos ver. Motor ligado, agora eu vou desligar. Repetir mais uma vez, olha só como é. Percebam a suavidade. Viram? Pois bem, com isso, no trânsito pesado, ele vai desligar o carro sempre que puder, quando você está usando na condição eco. Para quê? Poupar combustível e também deixa tudo muito mais confortável, uma vez que você quase não percebe o carro desligando e ligando. Central multimídia. A diferença desse carro para outros que a gente já viu da Mercedes-Benz é que aqui no console central a gente não tem aquele touchpad, né? Então o que a gente tem aqui no console central é o botão do Dynamic Select, onde você consegue escolher aqui os modos de condução que o carro tem, né? São 3 pré-definidos, o Comfort, o Eco, o Sport e o Individual que você configura. Tem aqui o botão de volume da central multimídia, também que serve para emudecer, e um botão que é do sistema de procura de vaga, né? Que ele tem aquele sistema que auxilia no estacionamento de vaga, e você também, através desse botão, consegue ativar aqui a câmera de ré com grande angular ou sem distorção. Então, são os únicos botões que a gente tem aqui no console, né? Todo o comando da central é feito diretamente pela tela da central, que ela é touchscreen. Isso que vocês estão vendo já é a tela Home. Tem um botão de atalho aqui, se você estiver dentro de uma função e quiser voltar aqui, aperta aqui o Home. E aí é muito parecido aos outros carros da Mercedes-Benz, né? O sistema operacional é o mesmo. Você vai ter aqui os menus de telefone, rádio, mídia, apertou aqui, você vem para os apps, conforto, informações, definições e smartphone. Você também tem aquele menu de drop-down, que você pode ter ou via drop-down ou apertando o carrinho aqui do lado. São duas formas de chegar aqui nesse menu. Quando você aperta o carrinho ou faz o drop-down, você tem aqui o ESP, você tem o modo lava-jato, que ele prepara o carro para passar no lava-jato, comutação manual, na verdade é um câmbio automático robotizado de dupla embreagem, certo, né? E aí você tem os pedal shifts aqui atrás do volante. Eu quero manter o câmbio na função de eu só troco pelo volante, ele não troca automaticamente. Você aperta aqui e aí fica só no pedal shift. Sensor de estacionamento, assistente de manutenção de trajetória, é aquele que ele faz a permanência na faixa. Assistente ativo de direção é o que centraliza o carro na faixa. Alarme aqui dentro do carro quando o carro está trancado, proteção anti-reboque, que dispara o alarme caso o carro seja balançado. E aqui quando você clica, todas as definições, né? Então aí você consegue ter mais funções do carro. Por exemplo, aqui em condução, o assistente de direção que a gente já viu, o atalho, prevenção de colisão, esse que é o alerta de colisão frontal com a frenagem, tem algumas coisas que você consegue configurar. Assistente de frenagem ativo, você pode colocar ele antecipado, médio ou tardio. A gente sempre deixa antecipado aqui por uma questão de segurança. Assistência avançada, tá vendo? Então você vai configurar aqui como é que você quer o funcionamento. Na parte de assistência, esse aqui, o Attention Assist, ele mede como você está dirigindo. Se você estiver dirigindo de forma errática, ele também te avisa. Você também tem aqui a câmera traseira, porque a câmera ela fica escondida lá atrás, né? Então quando você coloca aqui abrir proteção da câmera, ele expõe a câmera lá na parte traseira. Para quê? Eventualmente fazer uma limpeza na lente. Ela pode estar um pouco suja e você faz a abertura aqui da câmera para fazer a limpeza da câmera. E por fim aqui estacionamento, onde você tem uns alertas sonoros aí dos sensores dianteiro e traseiro. Tem mais aqui a função de veículos com algumas funções adicionais. Parte de iluminação do carro, né? Você tem desde a luz ambiente até a iluminação externa. Aqueles comandos que você tem por voz, que se eu falar aqui ele já começa a responder para mim, tá aqui o nome que você pode falar para dar os comandos de voz. E mais algumas configurações central multimídia que você tem aqui do lado, né? Hora e data, atualização de software, essas coisas aí da central multimídia. Por fim aqui, informações gerais. Então a gente vê que a central multimídia é aquela que a gente já conhece dos outros produtos da marca. Eu vou chamar a atenção aqui para esse menu que eu acho muito legal, porque ele mostra consumo, ele mostra aqui situação
do pedal do acelerador ou o pedal do freio, tá vendo? Ó? Ele mostra isso aqui para você em tempo real, além da inclinação do carro aqui embaixo, e quanto que o volante, em graus, né? Quanto que você está virando os volantes para um lado ou para o outro. E esse é muito útil, porque ele mostra o torque e potência em tempo real, além da sobrealimentação do turbo, ou seja, a pressão do turbo aqui, né? Ele mostra o torque em newton-metros, a gente usa em quilograma-força-metro, mas aí é basicamente cada 100 newton-metros dão aproximadamente 10 kg/força-metro. Quilowatt em potência, a cada 100 kW dá 136 cavalos. E quilopascal aqui para a pressão do turbo, mas ainda assim ele mostra tudo isso em tempo real. Outra coisa que eu acho legal é aqui a parte de conforto, né? Então ele tem aqui, não vamos confundir cinética do banco com massagem. Cinética do banco, quando você aciona aqui, o que que ele faz? Ele fica fazendo pequenos movimentos no banco para não cansar o motorista. Então ele mexe um pouquinho o banco para cima, para baixo, o encosto para frente, para trás. Ele faz pequenos movimentos no banco, né? Não é uma massagem. Você tem para o motorista e para o passageiro essa função de cinética. Além da luz ambiente, que você pode configurar aí todo o carro, inclusive tem várias opções de configuração. Não é uma super central como a gente vê em outros modelos da Mercedes-Benz, porque aqui ela está uma versão mais compacta, mas todas aquelas principais funções que a gente conhece dos carros da Mercedes-Benz, até mesmo de gama super alta, né? Você pega um EQS, por exemplo, você vê que o menu segue a mesma dinâmica. E o essencial está aqui na central. E o painel à frente do motorista. A gente tem aí uma tela totalmente gráfica, que você interage com ela através dos botões que você tem aqui no volante. Sempre lembrando a dinâmica da Mercedes-Benz. O lado direito tem aqui um botão onde você controla a tela da central multimídia. Então, você usando esse lado aqui, você consegue vir aqui e escolher as funções que você quer, o botão de voltar, o botão de home. E o lado esquerdo controla o painel que está à frente do motorista. Então, novamente, a gente tem aqui a tecla home, onde você consegue escolher diferentes painéis. Essa aqui é uma visão mais sutil, menos rebuscada. Aqui tem o painel esportivo, que traz dados interessantes, força G, que dados do motor, né? Você tem ali o torque e a potência também exibidos. Tem aqui o menu clássico, que é aquele que a gente já conhece bastante. As assistências à condução aparecem aqui quando você quer ver como elas estão funcionando. E aqui o menu de serviço. Bom, voltando aqui no menu clássico, a gente também tem aí o odômetro do carro, né, o parcial e o total. Aí você tem computador de bordo aqui desde a partida, tem o computador de bordo acumulado, indicação eco, que mostra como você está dirigindo. Você tem aqui também uma informação de consumo, o Attention Assist e as funções de áudio. Então a gente também vê aqui nesse carro que, assim, quando a gente compara com outros modelos da Mercedes-Benz, às vezes a gente consegue mudar aqui ou o velocímetro ou o contagiros, né? Coloca para o lado e você tem funções adicionais. Nesse carro aqui, mais uma vez, a gente tem uma versão simplificada, mas continua tendo painel digital e oferecendo opções de trocar as skins e informações avançadas aqui nessa posição exclusiva do motorista. Vamos lá para o nosso teste urbano, começando aqui pelo tachão. A marcha você engata aqui nessa haste aqui na parte traseira do volante do lado direito. Esse carro tem um pneu relativamente alto, apesar do aro 19. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui no tachão. Vamos lá? Vamos alinhar aqui com os tachões. Bom, primeira coisa que eu gostei, isolamento acústico. Então você percebe que o isolamento acústico funciona muito bem. Suspensão absolutamente consistente, firme, não indica fragilidade. Você sente a firmeza do conjunto desse carro. Agora, é macia? Não. Eu até que senti que a suspensão se mostrou aí um pouquinho dura. Mas, ok, cumpriu o objetivo. Vamos ver agora a lombada aqui a 30 por hora. É um SUV, será que encara numa boa? Vamos ver. Olha, não bateu, não raspou. Eu não senti fragilidade do conjunto, talvez uma extensão máxima da suspensão. Vamos conferir agora na segunda lombada se mais uma vez é uma sensação ou se isso realmente está acontecendo. 30 por hora. A suspensão dianteira dá um tuque, que é aquela extensão máxima, mas isso é uma característica, não é um problema. O importante é que não bate, não raspa.
Nesse ponto, cumpre muito bem o papel. Piso desnivelado, isolamento acústico, conforto, vamos ver? Bom, ótimo isolamento acústico, carro um pouquinho durinho, terceira lombada 30. Novamente, não bateu e não raspou, mas eu sinto aquela extensão máxima de suspensão. O importante é não bater e não raspar, e a suspensão ser consistente. Quarta e última lombada. Olha, cumpriu o papel aí dessa proposta de crossover SUV. Encarou numa boa aí os 4 obstáculos, o carro é bastante consistente de suspensão. Conforto, poderia ser um pouquinho melhor? Poderia, mas o mais importante, o conjunto todo é muito resistente. E a manobra de fim de rua, vamos lá, estamos aqui no nosso ponto tradicional. Aqui até o nosso ponto onde a gente vira, parei, vou virar todo o volante. Uma volta e meia para virar tudo. Esse carro tem sensor de estacionamento na frente, mas uma coisa que eu sinto falta, principalmente pela faixa de preço, é não ter câmera 360 graus, só tem câmera traseira. Nesse ponto eu já virei 90 graus, aqui até encostar o pneu na guia. Aqui na tela da central apareceu o gráfico aqui do sensor, está mostrando até o caminho que o carro está fazendo, mas mais uma vez, não tem a câmera 360. Aqui eu senti que o carro virou um pouquinho mais. Na hora que você engata ré, eles põem ali a câmera de ré, tem a linha de guia dinâmica, inclusive a linha mostrando por onde a carroceria pode passar. A resolução é muito boa e você ainda pode escolher, né? Você quer essa imagem ou a imagem grande angular. Vamos colocar aqui na imagem sem distorção e vamos lá concluir aqui a nossa manobra. E a gente saiu aqui do centro da rua um pouquinho para a esquerda. Considerando o tamanho desse carro, né, apesar dele ser um compacto para a Mercedes, mas tem 2,82 no entre-eixos, eu diria que está muito dentro daquele espaço que outros carros desse porte acabam utilizando durante essa manobra. Dirigindo o carro, a gente pode ver o sistema híbrido leve do carro funcionando. Aqui na parte de baixo do conta-giros, você tem esse indicador do lado esquerdo Power, do lado direito Charge. Toda vez que eu piso no freio, olha o que acontece, tá vendo? Ele faz ali uma recuperação de energia. Essa recuperação que ele está fazendo é justamente para a bateria do sistema de 48 volts. E quando eu acelero o carro, mesmo que de forma suave, olha ali, tá vendo ali o Power aparecendo? Ele está usando o sistema híbrido leve para acrescentar um pouco mais de torque e potência no motor a combustão. Mas sempre lembrando, como a bateria é relativamente pequena do sistema de 48 volts, isso aqui, no caso do Power, só dura enquanto você tem energia dentro da bateria. Ajuda numa aceleração curta, numa retomada, mas não é indefinidamente. E por aqui você consegue acompanhar o que está acontecendo, né? Agora eu estou andando numa situação neutra, nada acontece. Pisou no freio, recupera energia, deu uma acelerada um pouquinho mais consistente, ele fala assim, opa, eu posso usar o sistema ali para apoiar. Aí ele usa nesse momento para fazer essa ajuda e, consequentemente, melhorar o desempenho do carro de forma pontual. E a retomada de velocidade, como é que é? Bom, sempre usando o mesmo ponto da rodovia, aqui com o ar-condicionado ligado, vamos reduzir primeiro 60 por hora e vamos acelerar 120, condição normal de uso. Pisando tudo, ó, achei que ia reduzir marcha, não reduziu. 90, 100. Agora começou a perder um pouco de rendimento, 110, 120. O que vocês acharam? Eu esperava um pouco mais. E o 0 a 100? Vamos testar. Para isso, eu vou desligar o ar-condicionado, para ele não roubar potência, e eu vou passar o carro aqui para a condição, ó, Sport, que é a mais brava possível. Inclusive já está no painel aí com o visual esportivo para a gente poder ver. Largadinho estolado, ó, acelerando, soltando. Não é uma saída muito brava. Esperava mais da saída. 90, 100 por hora. Fizemos aqui em 10,79.
Eu achei a saída um pouco lenta, mas olha só, vamos refazer aqui o teste. Novamente desligando aqui o ar-condicionado, só que agora vou apertar aqui o menu do carrinho, vou entrar aqui no ESP, ó, e vou desligar o ESP. Vamos ver se tem diferença? Então vamos lá. Novamente aqui o carro já está engatado, pisando no freio, no acelerador. Olha como o giro já fica mais alto, olha lá. Tirou o pé, sai mais bravo com o ESP desligado, né? O carro vai entregar mais, mesmo no modo esporte. Se você desligar é melhor. Vamos ver o número? Olha só, 10.09. Então, desligando o ESP, você consegue tirar mais. E numa condição super normal de uso, ar-condicionado ligado, Dynamic Select aqui no modo Comfort e o ESP ligado normalmente. O que será que acontece? Descobri agora. Freio, acelerador, você vê que o giro não sobe muito, tirando o pé do freio, é aquela saída bem mais mansa. Vamos ver o 0 a 100 aqui, o que vai dar? Chegando a 90, 11.20. Então, se você quiser que as coisas fiquem divertidas aqui no carro, modo esporte e sem o ESP. Outro recurso aqui que a gente tem é o alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. Lembrando que você configura isso pela tela da central multimídia, como você quer a sensibilidade. Tem um caminhão aí na nossa frente, andando numa velocidade abaixo da limite da estrada aqui, que é 120. Vamos acelerar, vamos ver como é que o sistema funciona. Estou acelerando, vamos lá. Carro alemão, o sistema é muito preciso, você viu como é alto o som? E ele já faz o pré-condicionamento dos freios. Lembrando que o objetivo disso aqui é evitar ou mitigar a colisão. Portanto, só entra mesmo em situações onde a coisa está muito crítica. Você também pode acompanhar como é que está o consumo do carro. Tem uma tela dedicada que você pode exibir aqui para o motorista. E ele coloca essa bolinha verde. Ela indica como é que você está dirigindo. Se eu acelerar um pouco mais, olha o que acontece, tá vendo? Ela muda ali para vermelho, né? Quando você está dirigindo de forma mais eficiente, ela fica verde. E não é só isso. Lembra que esse carro tem um sistema híbrido leve? Pois bem, ele também funciona aqui na estrada. Vou mostrar para vocês. Estou aqui mantendo uma velocidade constante e estou usando o Dynamic Select no modo econômico. Também tem um botãozinho aqui, ó, do Start Stop, que ele não pode estar desligado, ele tem que estar ligado. Eu vou tirar o pé do acelerador. Olha o que acontece aqui. Olha lá, desligou o motor, tá vendo? 0 rotações. Tudo funcionando no carro, assistência de direção, mas o motor está desligado. Eu estava com o ar-condicionado ligado. Se você colocar a mão aqui, você vai ver que o ar ainda sai frio, mas já não tão frio. Por quê? Ele está usando a reserva do sistema para manter a climatização, mas o ar não está gelando, né? Ele está cada vez mais, você percebe que ele vai esquentando. Se ficar muito tempo assim, ele vai ligar o motor para sustentar o ar-condicionado. Aí no momento que eu acelero o carro, o que ele faz? Ele engata e começa a tracionar o carro novamente. Aí o ar-condicionado volta a funcionar. Você colocar a mão aqui, você percebe que já ficou mais frio de novo. Então ele tem esse sistema baseado no híbrido leve. Então toda vez que você tirar o pé do acelerador e o carro perceber que pode, ele vai desengatar o carro e vai colocar o carro em ponto morto e desligar o motor. Então tudo isso é feito para diminuir emissões e também melhorar um pouquinho o consumo. Agora fazer um teste de consumo aqui com a GLB na estrada. Então saindo de São Paulo, vou até Itu pegar um pouquinho de área urbana, mas não muita coisa. Já zerei ali o odômetro. Tá aqui o marcador completamente zerado. E quando a gente olha aqui o acumulado, olha só, pessoal, tem um acumulado bem grande aqui, né? De 2.145 km com uma média de 9 km por litro. Certamente quem dirigiu o carro não dirigiu de forma muito econômica. Tem ali uma condução de 4 horas e 35. Você pode ver que foram mais de 46 horas conduzindo o carro. Então, agora nós vamos fazer a nossa medição, que é esse aqui que está zerado. E eu vou usar o carro, inclusive, na condição econômica, tá vendo aqui no painel, aqui no cantinho embaixo, o Ezinho? Então você tem o Dynamic Select, que você consegue usar vários modos de condução, mas vamos no modo econômico, vamos ver se o carro é eficiente aí nessa viagem. Aproveitar aqui no trânsito da Marginal para testar aí o controle de cruzeiro adaptativo que o GLB tem, inclusive com a tela de assistência, e olha que legal.
já está mostrando aqui na tela, tá vendo? Eu estou muito próximo do carro da frente, ele faz essa indicação. Então, se o motorista está muito colado, ele avisa, olha, afasta aí um pouco, porque você está muito perto. Bom, pois bem, já estou aqui com ele ligado, eu vou programar aqui a velocidade, no caso aqui a marginal, no trecho que eu estou, a velocidade permitida é de 90 km por hora. Eu também consigo escolher a distância que eu quero em relação ao veículo da frente. Tá vendo? Apertando aqui o botãozinho, ó, você pode colocar mais longe ou mais perto. Vou deixar aqui na distância mais próxima, fica mais simples. A partir daí, o carro passa a ter o controle de cruzeiro adaptativo, né? Então ele freia e acelera em relação ao carro da frente, inclusive com aquela função stop and go. Se o trânsito parar completamente, para GLB. O trânsito iniciou rapidamente, inicia tudo automático. Se eu demorar um pouquinho para iniciar o movimento, é só apertar o botão resume aqui no volante ou dar um toquinho no acelerador que ele volta com a programação. Mas, se eu pisar no freio, aí ele cancela tudo. Aí eu preciso apertar o botão resume aqui no volante para ele reestabelecer. Além do controle de cruzeiro adaptativo, esse carro tem um sistema de centralização de faixa que inclusive já está ligado. A gente consegue ver aqui por essa indicação verdinha que tem ali no painel. Mas como é que você liga e desliga esse recurso? Você tem um menu aqui na central multimídia que você pode desligar o assistente ativo de direção. Olha só, desliguei, você viu que ficou diferente ali no painel. Liguei o assistente, aparece ali o volantezinho verde, mostrando que eu tenho aí o sistema de centralização de faixa, né? Então você pode, por exemplo, desligar ele e ficar apenas com o assistente de manutenção de trajetória, que é aquele que quando você começa a sair da faixa, ele atua sobre o volante para trazer você para dentro, mas não centraliza. Então, pela central multimídia, você ativa o assistente de direção e aí, além do controle de cruzeiro, o carro vai ficar centralizado na faixa. Longas viagens ficam bem fáceis. Vamos dar uma conferida como é que está aqui a minha média. Lembrando que eu estou passando aqui agora no último pedágio da Castelo Branco até o meu destino. Então, a velocidade aqui na estrada vai aumentar um pouco mais. Mas, usando aqui o botão do volante, você consegue ter as telas diferentes. Vamos colocar aqui na que tem o computador de bordo. Vamos conferir e olha aí. 14,3 km por litro. O carro está sendo bastante eficiente. Mas será que a média melhora ou piora até em casa? Eu acho que essa média cai um pouquinho. Vamos aguardar. Chegando aqui no destino em Itu, vamos ver o resultado. Olha aí. 14,7 km por litro. Média excepcional, né? 81 km percorridos, a gente levou aí, ó, 1h17, 62 km por hora de velocidade média, né? Pegamos um pouquinho de trânsito na estrada, mas a média ficou melhor do que eu esperava. Eu achei sensacional essa média. E vocês, qual a opinião? Como a gente viu, o GLB 200 é um modelo que tem coisas bem interessantes. Cabe destacar que tudo que eu mostrei nesse vídeo para vocês é série nesse carro. Aliás, ele só está disponível numa única versão que a Mercedes chama de Progressive. E olha, em maio de 2024, o preço público sugerido desse carro é de R$ 375 mil. Como a gente vê, não é um modelo barato. Mas já faz algum tempo que a Mercedes adotou um outro posicionamento no mercado brasileiro. Ela reduziu aí a rede de concessionários, se tornou uma marca com uma proposta bastante premium. Então, é mais ou menos naquela linha. Se alguém está afim de comprar esse carro, o preço é esse. A Mercedes quer ter aí uma diferenciação até por conta do seu posicionamento comercial. Moral da história, não é um carro para qualquer um. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.